Lembrou-se também que nas páginas do diário que um ritual deveria ser cumprido. Neste momento, aquele lugar em volta de Abiel tornou-se negro. Um vento forte surgiu. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. O burro, que mais uma vez adquiriu a mesma aparência demoníaca que ele já havia assumido na floresta quando Abiel tentava ir embora, assim falou: "Se esqueceu que eu sou onipresente e onisciente, não é, Abiel? O que fazes no túmulo do meu antigo inimigo?" Abiel levou um susto tão grande que caiu na cova aberta, mas se recuperando falou: "Esse é o túmulo do meu pai. Desejo pegar os ossos, queimar e as cinzas espalharei no túmulo de minha mãe. Por que me incomodas? Não basta que me deixe prisioneiro em minhas terras? Agora não posso fazer a vontade de meu pai? Sai daqui, demônio, desapareça!" Bufinito soltou uma gargalhada e falou: "Seu pai tinha você para fazer o último desejo dele. Você tem a quem quando chegar sua hora?" Abiel, impaciente e não querendo revelar seus planos, falou: "Isso não é da sua conta, demônio. Aliás, quem é seu inimigo? E por que temas que eu esteja no túmulo dele? Sei que não apareceria aqui se não temesse." Bufinito, enraivecido pelas palavras verdadeiras de Abiel, falou: "És um insolente e terás um fim igualmente ruim ao que todos os meus inimigos tiveram." Assim que essas palavras de Bufinita foram ditas, uma forte ventania soprou ali, e do burro ecoou uma satânica risada. O animal saiu em disparada e a claridade naquele lugar enfim voltou. Abiel, ainda assustado e em pânico, pensou: "Se esse demônio é onipresente e onisciente, como farei para derrotá-lo? Ele sempre estará a um passo à minha frente." Esses pensamentos angustiaram o pobre rapaz, que já começava a entrar em um certo desespero. Contudo, ele era uma pessoa inteligente e começou a raciocinar na seguinte questão: esse demônio nunca foi onipresente. Ele apenas usa o corpo dos animais para poder estar nos lugares certos. Ele também não é onisciente. Isso é óbvio, porque ele aceitou que eu estava no túmulo de meu pai e não no túmulo de Cornel. Acho que ele usa do medo para enganar aqueles que ele pretende destruir." Com esses pensamentos, Abiel então colocou seus planos em prática. Ele queria achar o bumerangue do Cornel e achou. Agora ele só precisava encontrar uma forma para que ele funcionasse na presença da criatura. Abiel não sabia como fazer isso, mas se lembrou que havia um ritual a ser cumprido antes da pedra se transformar em arma. Então, mais uma vez, folheou o diário e viu que à meia-noite em ponto, a pedra deveria ser embrulhada em um pedaço de pano da roupa de sepultamento da vítima de um demônio e deixá-la guardada longe da presença de luz por 7 dias. Abiel sabia que Bufinita o visitaria naquela noite, pois assim sempre fazia, desde a primeira aparição. Mas ele queria encontrar um jeito de fazer com que aquela visita desagradável não acontecesse à meia-noite. Ele queria adiantar a visita para que ele não fosse importunado durante o ritual. Assim, arquitetou um plano ousado e bastante arriscado. Juntou alguns troncos perto de sua lareira e os deixou ficar em brasa. Amontoou algumas palhas e deixou espalhadas no quintal. Às 22 horas, atrelou seu burro à carroça, pegou uma tocha para iluminar o caminho e a fixou na carroça. Colocou algumas roupas e foi em direção à floresta.
Uma gargalhada bem alta e sinistra se fez ouvir, e aquela imensa coruja em sua frente pousou. Então, ela disse: ou você é muito corajoso, ou é um completo idiota. Não se lembra que tentou escapar durante o dia, mas eu o detive? Agora tenta escapar à noite, que é o horário em que os meus poderes são supremos? A coruja nem bem terminou as frases e Abiel pegou a tocha e lançou fogo na palha perto de Bufinita. O fogo na palha seca rapidamente evoluiu e atingiu em cheio as penas daquela criatura. Isso pegou a coruja de surpresa e ela tentava voar, mas as chamas em suas asas a detiveram. Ela rolava no chão gritando tão horrivelmente que o chão tremia. Abiel, aproveitando a oportunidade, correu para sua cabana, pegou 2 troncos e na parte que estava em brasa chegou perto daquela besta e deu golpes e mais golpes na cabeça dela. A coruja demônio, confusa e cheia de dor, apenas piava, cada vez mais alto. Abiel, empolgado, golpeava e golpeava e pensava em acabar com a criatura daquela forma mesmo. Mas a coruja deu um piado estranho, que pareceu ser um urro de um urso. Ela se transformou naquele urso que havia vitimado Cornel. O urso, tonto das golpeadas que sofreu quando era coruja e um pouco cego pelo sangue que escorria, tentava acertar Abiel com suas garras. Mas ele, com agilidade, pulou para o lado e as patadas não atingiram nada, a não ser o ar. Aproveitando que Abiel havia parado de golpear, o urso correu em disparada e sumiu na floresta. Abiel então pensou: acho que para se recuperar, o maldito foi se esconder naquela árvore que Cornel havia descrito em seu diário. Agora terei uns dias em paz para fazer minha arma. Era quase meia-noite, então Abiel correu até o local onde estava o túmulo de Cornel. Ele tinha que preparar tudo rapidamente antes da hora marcada e fazer o ritual, ou então ele teria que esperar a próxima noite. Mas isso significaria que Abiel perderia mais de um dia de vantagem, e aquele demônio poderia surgir antes que a arma estivesse pronta. E isso seria catastrófico, pois o demônio não mais seria pego em uma emboscada. E então, Abiel teria que enfrentá-lo sem qualquer vantagem. E seria fatal. Felizmente, o corajoso rapaz conseguiu fazer o ritual, e meia-noite em ponto, o pedaço do tecido da camisa de Cornel estava enrolado na pedra, e a pedra imediatamente se soltou da mão que a envolvia e se fechou dentro do tecido. Alguns movimentos começaram a surgir em volta do rapaz, mas ele não conseguia ver nada. Só poderia ouvir e sentir que algo se aproximava. Um ser grotesco caminhava de forma torta, como se uma das suas pernas fosse virada para trás. E ela tentava caminhar para o sentido que ela estava voltada, mas a outra perna, com mais força, a arrastava. O movimento era sobrenatural. Ao mesmo tempo que a criatura caminhava, ela gritava e babava. De sua boca, junto com a baba, saíam inúmeros escorpiões que correram em direção a Abiel. E quando estavam bem próximos, se uniram e se transformaram em uma criatura idêntica àquela que deu origem aos escorpiões. E a outra criatura que estava mais afastada simplesmente desapareceu. Era como se ela estivesse se despedaçado em escorpiões e depois se uniu a partir deles novamente. Era realmente assustador tudo aquilo. A criatura desarticulada veio até os ossos de Cornel e tentava levá-los, mas Abiel sabia que não poderia deixar que isso acontecesse. Então ele pegou a pedra envolvida no tecido e deixou perto dos ossos. A criatura então recuou e parecia estar assustada. Imediatamente ela desapareceu como se virasse pó
e nenhum outro tenebroso som se fez ouvir naquele lugar. Abiel então sepultou novamente os ossos de Cornel e jogou sal em cima, assim como fez Cornel com sua esposa. Dessa forma, nenhum outro ser obscuro poderia reclamar os ossos do velho amigo de seu pai. Antes que a noite terminasse, Abiel confeccionou uma caixa de madeira, vedou todas as frestas para evitar a entrada de qualquer tipo de luminosidade. E para garantir a total vedação, o rapaz enterrou a caixa, marcando o lugar, e fez um mapa para que ele não esquecesse o local. A claridade do dia chegou, e Abiel estava muito cansado, tanto pela luta com Bufinita, quanto pela defesa dos ossos de Cornel, e também pela confecção da caixa. Mas suas tarefas diárias não poderiam deixar de serem feitas. No meio da tarde, ouviu um assovio que começou pausado, mas depois se tornou intermitente. E isso começou a deixar Abiel inquieto. Ele planejava descansar mais cedo, mas aquilo não o deixava em paz. O rapaz buscava saber a origem do irritante som, mas ele parecia estar vindo de todos os lugares. Aquilo já estava durando horas, e Abiel, cada vez mais cansado, deixou de se importar e se preparou para dormir um pouco. Eram por volta das 22 horas e Abiel dormia profundamente, e o assovio continuava. Mas em um determinado momento, esse assovio deu lugar a uma voz, que parecia distante, mas chamava Abiel pelo nome. Essa voz aos poucos foi se tornando cada vez mais próxima do rapaz, e até que perto do ouvido dele, gritou: "Abiel, acorde! Você precisa ouvir o que eu tenho a lhe dizer." O rapaz levou um susto, abriu os olhos e não viu nada, e achou que era um sonho que ele estava tendo. Então fechou os olhos novamente na esperança de dormir. A voz, porém, insistentemente falou: "Abiel, acorde! É preciso que saibas o que tenho a lhe dizer. Acorde! Tu não tens muito tempo." Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Envie seu conto ou relato para nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.